E se eu te dissesse que o Jinshi Riki do Hashibi, Killer Bee, é muito mais complexo do que a gente pensa, que por trás das piadas e da sua aparência descontraída, ele carregava um fardo muito mais pesado do que qualquer outro Jinshi Riki, e que na verdade ele nunca foi verdadeiramente livre? Você provavelmente conhece Killer Bee como o cara que luta com rap, que tem um ótimo relacionamento com sua besta de cauda, o Hashibi. Mas você sabia que a verdadeira história dele é muito mais trágica do que parece? Tudo começa na Vila da Nuvem. Desde o momento em que Killer Bee foi selado com o Hashibi, a sua vida nunca mais foi a mesma. Muitos pensam que ele é esse personagem leve e até engraçado, mas a realidade é muito mais sombria, porque diferentemente de Naruto, que foi marcado pelo ódio e pelo sofrimento, Bee foi marcado pela solidão e a necessidade de controle. Quando Killer Bee foi escolhido para ser o Jinshi Riki do Hashibi, ele era mais uma vítima de um sistema ninja que tratava as pessoas como armas. E é aqui que a história começa a ficar complexa. Killer Bee não foi escolhido pela força ou pelo talento. Ele foi escolhido porque ninguém mais na Vila da Nuvem queria carregar o fardo do Hashibi, que em muitos aspectos era o mais indomável de todos os bijus. O Hashibi, com suas 8 caudas, nunca foi fácil de controlar. E antes de Killer Bee, houve outros Jinshi Riki que falharam em manter o controle sobre ele. Muitos desses portadores foram mortos em batalha, perdendo-se para o próprio chakra da besta. Mas Killer Bee, ele fez o impossível. Ele não apenas aceitou o Hashibi dentro de si, mas o dominou. E essa conquista não foi uma simples vitória. Não foi apenas o que ele fez externamente, mas o que ele teve que sacrificar internamente. Ele precisou mergulhar em um mundo de meditação constante, de luta interna, para construir uma relação de respeito com a besta. Mas, e aqui está o segredo, mesmo com essa relação equilibrada, Killer Bee nunca foi completamente livre. Ele foi forçado a criar uma fachada. Ele precisou ser o engraçado, ou irreverente, o descomplicado para esconder a dor que sentia por ser tratado como uma arma de guerra. O humor era sua forma de escapar do peso da responsabilidade. Killer Bee carregava um medo silencioso dentro de si. O medo de que, um dia, o Hashibi tomasse o controle novamente. Ele sabia que apesar de toda a sua força, a besta ainda era uma parte dele, e qualquer erro poderia significar sua destruição. Essa luta interna, esse constante conflito psicológico, é o que nunca foi abordado nas grandes batalhas que ele enfrentou. Quando ele se junta a Naruto, vemos o quanto ambos compartilham em comum. Mas Killer Bee não é como Naruto. Enquanto Naruto abraçou a ideia de ser o herói da aldeia e de lutar pelo reconhecimento, Killer Bee já não acreditava mais no sistema. Ele sabia que para ele não haveria um final feliz como o de Naruto. Ele sabia que, em algum momento, seu destino seria selado de maneira trágica, não por causa de sua relação com o Hashibi, mas por causa de sua dependência emocional da besta. Mas o que é ainda mais cruel é que, em sua luta pela liberdade, Killer Bee foi deixado para trás. Ele nunca foi verdadeiramente valorizado. Quando ele foi capturado pela Akatsuki, ninguém realmente se importou com o impacto que isso teria, nem sua vila, nem seus próprios companheiros. Ele foi apenas mais uma peça de xadrez no jogo de poder entre as vilas e a Akatsuki. Quando finalmente é libertado por Naruto e seus aliados, Killer Bee, embora agitado e cheio de força, revela o quanto ele estava marcado por tudo o passo. Ele não era o herói que todo mundo esperava, mas na verdade, era um homem marcado pela luta constante para ser algo mais do que uma simples arma viva. A maior tragédia de Killer Bee é essa. Ele dominou o Hashibi, mas nunca foi verdadeiramente livre. Ele lutou sim, mas a verdadeira batalha dele sempre foi interna. E o que nunca disseram é que no fundo, ele sabia que a qualquer momento, o controle poderia se perder, e ele poderia voltar a ser apenas uma besta à mercê de seu destino. No fim, Killer Bee se tornou mais do que um simples Jinshi Riki. Ele foi uma representação da luta de todos os Jinshi Riki, que foram forçados a se adaptar a um sistema que os via como armas e nada mais. Ele não era apenas uma pessoa com uma besta dentro de si. Ele era um homem em guerra constante consigo mesmo e com o mundo.